Na aula de hoje a gente vai falar sobre os conceitos de função quadrática e no final da aula vamos fazer 3 questões que já caíram no Enem, onde esses conceitos são abordados. Então vamos lá para a aula de hoje. Vamos lá para os conceitos de função quadrática. Vamos começar relembrando o que é uma equação do segundo grau. Uma equação de segundo grau é qualquer equação dessa forma aqui, onde A, B e C são constantes, certo? E a nossa variável aqui, nossa incógnita, é o x. Então, a gente encontra as raízes dessa equação de segundo grau usando a fórmula de Bhaskara, né? Primeiro a gente calcula o delta, que é dado por isso, e as raízes vão ser menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, vamos observar o seguinte. Note que em uma raiz é menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a, e na outra raiz é menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a, certo? Então, o que está diferenciando as raízes aqui é exatamente a raiz de delta. Então, se o delta for um valor positivo, então vai existir a raiz, certo? Então, você vai ter menos b mais uma constante aqui e menos b menos um valor aqui. Então, você vai ter duas raízes distintas. No caso, se o delta for zero, então essa parcela aqui não vai existir e a raiz vai ser simplesmente menos b sobre 2a. E vai ser uma raiz dupla, ou uma raiz única. E o caso onde o delta é negativo, a equação não tem raiz. Então, o valor de delta vai dizer quantas raízes a equação tem. Agora vamos ver como resolver uma equação do segundo grau que é incompleta. Nesse caso aqui, a gente tem que o termo b não existe, só tem o termo a, que é o que multiplica o x ao quadrado, e o termo c. Então, quando a gente tem equações desse tipo, a gente passa esse termo para o outro lado e agora a gente extrai a raiz. Então, x é mais ou menos a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a gente não precisa usar a fórmula de Bhaskara para essa situação. Assim é mais rápido. Nesse outro caso aqui, a gente tem que x ao quadrado é igual a menos 16. Agora, note que não existe raiz real. Por quê? Porque não existe a raiz quadrada de um número negativo. E quando a gente tem uma equação incompleta que falta o termo c. Então, a maneira mais rápida de resolver é colocando o x em evidência. Então, vai ficar x vezes x menos 2 igual a zero. Um produto dando zero, então x é igual a zero. Ou x menos 2 é igual a zero. Então, onde a gente tira que o x é 2. Então, as raízes vão ser x igual a 2 ou x igual a zero. Vamos lembrar agora da soma e o produto das raízes. Então, dado uma equação qualquer quadrática, certo? A soma das suas raízes é sempre menos b sobre a, certo? Então, só recapitular aqui, a equação a, x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, se você tem essa equação quadrática aqui, então a soma das suas raízes vai ser menos b sobre a. E o produto é igual a c sobre a. Então a gente não precisa calcular nem a soma e nem o produto. A gente pode encontrar o valor da soma sem precisar encontrar as raízes. E da mesma forma a gente pode encontrar o valor do produto das raízes sem necessariamente ter que determinar as raízes. Por exemplo, se a gente tivesse essa equação aqui, 2x ao quadrado mais 8x mais 12 igual a zero.
Então, quem seria a soma? A soma é simplesmente menos b sobre a. Então, ia ficar menos 8 sobre 2, que dá menos 4. E o produto? O produto é c sobre a. Então, seria 12 sobre 2, seria 6. Então, a gente encontra o valor da soma e do produto sem encontrar necessariamente as raízes. Agora, como é o gráfico de uma função quadrática, certo? A gente já falou de equação do segundo grau, agora vamos falar de função. Então, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, certo? No caso onde o a é negativo, a concavidade dela é voltada para baixo. Quando o a é positivo, a concavidade dela é voltada para cima, certo? Então aqui a gente tem 6 coisas para analisar. A quantidade de raízes, ou seja, o delta. Se o delta for maior do que zero, a gente tem 2 raízes. Mas aí se a concavidade for para cima, a gente vai ter esse comportamento. E se a concavidade for para baixo, a menor do que zero, ela vai ter esse comportamento aqui. O segundo caso é quando o delta é igual a zero. Se o delta é igual a zero, só tem uma única raiz. Então, o gráfico vai ser assim, se o a for maior do que zero. Ela toca aqui no eixo x apenas uma vez. E se o a for negativo, o comportamento do gráfico vai ser esse daqui. E ela corta o eixo x aqui em apenas um ponto. E o caso onde o delta é negativo, a gente tem que a parábola não vai cortar o eixo x, certo? Então ela vai estar totalmente acima do eixo x na parte positiva, se o a for positivo, ou totalmente na parte negativa, se o a for negativo. Então vamos observar que aonde a função encosta no eixo x, aqui em um único ponto, e nesse caso aqui em 2, são as raízes da função. Note que a parábola sempre vai cortar o eixo y no ponto 0c, ou seja, no termo independente da função quadrática. E no caso, quando c é zero, então a parábola ela vai cortar exatamente na origem do plano cartesiano. E quando b é igual a zero, quando b for igual a zero, então a parábola ela vai ter o eixo de simetria no eixo y. Um fato interessante sobre a função quadrática é que se nós conhecermos os 3 pontos que está no gráfico dessa parábola, então a gente tem como determinar precisamente qual é a função, certo? Então, 3 pontos distintos que estão na parábola, a gente consegue determinar a lei de formação dessa função quadrática. E uma forma de a gente encontrar essa função é se a gente tiver as raízes. Se a gente souber quem são as raízes, então a gente substituindo nessa forma aqui, a gente determina uma constante A, certo? E a gente encontra aqui facinho a função quadrática. Inclusive, dos exercícios que a gente vai fazer do Enem, a gente vai usar essa forma aqui. Então, a gente vai praticar já já. E o x1 e o x2 são as raízes. O que é o vértice da parábola? O vértice da parábola ele é o ponto extremo da função quadrática. Então, esse ponto extremo pode ser de máximo ou de mínimo. Vai depender da concavidade. Mas a forma de encontrar esse ponto é sempre a mesma. O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Então aqui, ó, o vértice, quando a concavidade é voltada para baixo, quando a é negativo, então o vértice é o valor de máximo, certo? E quando a concavidade é voltada para cima, com a positivo, significa dizer que o vértice vai ser um ponto de mínimo. Isso aqui vai mostrar a imagem da função. Note que nesse primeiro caso aqui a imagem é do vértice para baixo, certo? Ou seja, a imagem vai ser de menos infinito até o y do vértice. E no caso, a parábola com concavidade para cima,
A imagem vai ser do vértice para cima, ou seja, a imagem vai ser o intervalo fechado aqui no y do vértice e até mais infinito. Então esse foi o resumo dos principais pontos de função quadrática. Agora vamos para os exercícios. Enem de 2017. A Igreja de São Francisco de Assis, uma obra arquitetônica do modernista Oscar Niemeyer, localizado na Lagoa da Pampulha, certo? Ele tem esse formato aqui. E na visão frontal, se a gente olhar essa obra de arte aqui de frente, a gente vai ter essa visão aqui, com essas medidas. Então a pergunta é, qual é a medida da altura H em metros indicada na figura 2? Então a gente quer saber quem é essa altura aqui, ok? Então a primeira coisa, note que daqui para cá mede 5, daqui até esse ponto 4, certo? E essa altura aqui é 3. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é centralizar essa parábola com as coordenadas num plano cartesiano. Então a gente pode representar ela da seguinte forma. Vou colocar aqui um sistema de eixos. Como eu estou tomando esse eixo aqui como o eixo central dela. Então aqui vai ser 5. Então aqui é menos 5, certo? Que é esse outro ponto aqui. Nós temos aqui também um ponto com coordenadas 4 e 3, certo? E nós queremos encontrar exatamente o vértice. Nós queremos saber quem é o vértice que vai dar exatamente a altura. Nesse caso aqui, da forma que a gente colocou no nosso plano cartesiano, é exatamente, eu vou chamar de y de h, que é a altura dessa parábola, certo? Que vai estar no vértice. Então a primeira coisa é, vamos determinar quem é a função que está descrita por esse gráfico, certo? Então a gente tem que as raízes são menos 5 e 5, certo? E a gente tem também que a informação que ela passa pelo ponto quando o x é 4, o y é 3, que ela passa no ponto 4, 3. Então a gente pode usar a função f de x igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Então, a gente vai usar primeiro aqui, a gente vai substituir os pontos. Quando x é 4, o y é 3. Então vai ficar 3 é igual a aí 4 menos uma raiz é menos 5. Então vai ficar vezes 4 menos a outra raiz que é 5. Então isso aqui vai ficar a vezes menos 4 menos 5, isso daqui vai dar 9. E 4 menos 5 dá menos 1. Então, menos 9A é igual a 3. Então, o A só pode ser menos 1/3. Agora que a gente sabe o valor de A, vamos encontrar o y do vértice. Quem é o y do vértice? O y do vértice nada mais é do que a gente pode calcular, vai ser o A, que a gente acabou de determinar, menos 1/3, vezes 0, menos 5, vezes 0, mais 5. Por quê? Porque o vértice aqui, a coordenada x dele é 0. Então isso daqui vai ficar 25
sobre 3. Então, a alternativa certa, letra D. Enem de 2016. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado por essa função aí, em que o T ele é dado em dias, certo? O T igual a zero é o dia anterior à primeira infecção. E que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. E uma segunda dedetização precisou acontecer. Então a pergunta é: a segunda dedetização começou em que dia? Então note que isso é um problema simples. Nós temos que a função que dá a quantidade de infectados, f de t, é dado por menos 2t ao quadrado mais 120t. E nós queremos saber qual o valor de t para que a função seja 1.600 infectados. Então, isso daqui a gente vai resolver essa equação aqui. Então, vai ficar menos 2t ao quadrado mais 120t menos 1.600 igual a zero. A gente pode dividir tudo por 2, então vai ficar t ao quadrado mais 60t menos 800 igual a zero. Então, primeiro vamos calcular o famoso delta aqui, certo? Para usar Bhaskara, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B ao quadrado, 60 ao quadrado, 3.600. Menos por menos, mais por menos, menos. 800 vezes 1, 800 vezes 4, 3.200. Então, o delta é 400. Então, as raízes vão ser menos o B, então vai ficar menos 60, mais ou menos a raiz de 400, que dá 20, dividido por 2 vezes A, por menos 2. Então, as raízes vão ser menos 60 mais 20, fica menos 40 sobre menos 2, que dá 20. E a outra raiz, menos 60 com menos 20, menos 80. Dividido por menos 2, 40. Então, o próximo dia da dedetização tem que ser no 20º dia. Então, a alternativa certa é a letra B. Enem 2013. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado no eixo x. Nestas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Então, note primeiro que a parábola ela corta o eixo x, encosta no eixo x em um único ponto. No único ponto aqui, ou seja, quando a parábola só corta o eixo x em um único ponto, é que o delta da função tem que ser igual a zero. Então, a informação que a gente tem é que o delta é igual a zero. Mas que é o delta? É b ao quadrado, então vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c tem que ser igual a zero. Quem é b?
Então vai ser menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 3 meios e o C é C, igual a zero. Então isso aqui vai ficar 36 menos 4 vezes 3, 12, dividido por 2, igual a zero. Onde a gente tira que 6C é igual a 36. Então C é 36 dividido por 6, então vai dar 6. Então C, que corresponde exatamente à altura do líquido, é igual a 6 centímetros. Então a alternativa certa, letra E. Então, para resolver esse problema, a gente precisou apenas identificar que a parábola encostava aqui no eixo x uma única vez, então delta nessa situação tem que ser igual a zero. A gente determinou o valor de C e aí acabou com o problema. Se você gostou da aula, então comente aí, certo? Não esquece de se inscrever no canal, porque toda segunda, quarta e sexta a gente vai postar vídeos com aulas com conteúdo e também aulas só com resolução de problemas. Então, até a próxima.